vida de Yun se tornou um verdadeiro desastre desde o término com Ji-Wan. Devido à enorme carga emocional, seu cabelo começou a ficar branco e sua visão piorou. Foi exatamente nesse lugar que Yun conheceu Munu, um ex-nadador olímpico que teve que se aposentar após um acidente. Como a natação era tudo para ele, Munsu subiu até o telhado planejando tirar sua própria vida quando viu Yun pela primeira vez. Como ambos compartilhavam a mesma intenção de desistir de tudo, decidiram fazer isso juntos. Felizmente, antes que o pior acontecesse, foram impedidos e salvos. No dia seguinte, os alunos ficam eufóricos ao ver as flores e comemoram a vitória de Ji-Wan com entusiasmo. Munsu e Ji, no entanto, estão preocupados que o relacionamento realmente aconteça. Não são apenas os alunos, os professores também cercam Yun, ansiosos para saber se Ji-Wan já a convidou para sair. Yun insiste que não há como ele convidá-la, porque a aposta era apenas uma brincadeira. Nesse momento, Ji-Wan entra na sala e pergunta por que não conseguiu contatá-la pelo celular. Yun, nervosa e gaguejando, diz que perdeu o telefone. Quando Ji-Wan casualmente menciona que vai buscá-la depois do trabalho para jantar, Yun entra em pânico e o arrasta para fora da sala, alegando que precisa mostrar-lhe um relatório. Os professores riem quando percebem que o relatório que ela mencionou é apenas o cardápio do almoço da escola. Os rumores na escola só aumentam. Alunos empolgados dizem à professora Yun que já sabem de tudo, que ela e o presidente da escola estão namorando e que ele até lhe deu um anel de diamante e um certificado de casamento. O dia da prova da escola chega, e enquanto os alunos se concentram em responder as questões, Ji-Wan se concentra em provocar Yun. Ela acaba concordando em sair para jantar com ele. No dia seguinte, ao escolher uma roupa para o encontro, ela olha as fotos de quando eles namoravam, lembrando como foi divertido estar com ele. Com medo de perder essas preciosas memórias, ela decide conectar o telefone ao laptop e fazer um backup para guardar para sempre. Percebendo que está atrasada, ela corre para encontrá-lo. Quando se veem, parece que nenhum tempo se passou. As emoções da reunião são tão intensas quanto há 18 anos, embora agora ambos finjam que não se amam. No elevador do restaurante, eles provocam um ao outro sobre quem tem mais experiência em relacionamentos. Para provar que não é inexperiente, Yun abraça Ji-Wan como se fossem um casal. Não querendo ficar para trás, Ji-Wan a abraça de volta, mostrando que também não está nervoso. O problema é que eles, sem saber, escolheram o mesmo restaurante onde os professores da escola estão jantando. Depois de aguentar todas as possíveis provocações de seus colegas, eles finalmente se sentam para jantar juntos. Os professores perguntam se eles realmente estão namorando. Querendo acabar com as perguntas, Ji-Wan diz que forçou Yun a sair com ele. Ele acrescenta que, como venceu a aposta, só quer provocá-la, fazendo-se parecer uma pessoa terrível. Depois do jantar, Yun o leva até o lago especial deles e o repreende pelo que disse. Ela argumenta que agora todos na escola vão pensar que ele é uma pessoa horrível. Ji-Wan diz que não se importa com isso. Yun lembra que ele sempre foi assim, mesmo quando ela estava errada, ele não se importava em levar a culpa, porque nunca se importou com a opinião dos outros. A única opinião que importava para ele era dela, e desde que ela estivesse ao seu lado, ele ficava bem. Eles passam a noite conversando e compartilhando histórias sobre suas vidas nos últimos 18 anos. Yun, tendo comido e bebido demais, sente-se um pouco mal, e Ji-Wan usa um remédio caseiro que sempre funcionava quando namoravam. O cuidado que ele demonstra ao massagear sua mão a faz adormecer. Lembrando-se de quando a salvou do telhado, ele a carrega até o carro. Ele adormece ao lado dela, e quando Yun acorda e o vê ali, sente uma vontade incontrolável de tocá-lo. No entanto, quando ele acorda, ela fica envergonhada e lhe dá um tapa, fingindo que estava espantando um mosquito. Eles chegam em casa tarde da noite e Munsu os vê juntos. No dia seguinte, ele luta para esconder seus sentimentos. Yun pergunta se ele está chateado, e Munsu responde que não está bravo, mas ressentido. Ele admite que dói vê-la sair com Ji-Wan. Enquanto isso, o pai de Ji vê uma oportunidade de casar sua filha com Ji-Wan, e Ji aceita a ideia com entusiasmo. Na escola, Haeseo está muito chateada, que é porque a nova aluna, Yuri, tirou a maior nota na última prova, deixando a Izu em segundo lugar pela primeira vez. Ji-Sok vai atrás dela e a encontra buscando conforto nos braços da enfermeira da escola, o que o enfurece. Ele entra na sala gritando, mas, ao perceber que não estão sozinhos, se acalma um pouco, embora ainda tente tirá-la de lá. Notando que Ji-Sok está prestes a confrontar o enfermeiro, a própria Haeseo rapidamente o conduz para fora. Do lado de fora, furiosa, ela pergunta o que ele está fazendo, porque continua a segui-la e a encará-la sem nunca dizer nada.
Ji-seok confessa que também não entende o motivo, mas admite que deve ser porque gosta dela. Ele reafirma seus sentimentos, dizendo que realmente gosta dela e pedindo que pare com o que está fazendo com o enfermeiro da escola. No entanto, ele interpreta mal a relação entre os dois e acaba apenas irritando Resso ainda mais. Durante um almoço com Ji-hye e seu pai, o pai de Ji-won descobre que seu filho está morando na mesma casa que o avô de Yoon, seu maior rival. Furioso, ele vai até lá imediatamente. Enquanto isso, Ji-won e Yoon chegam em casa e encontram o avô dela quase sofrendo um acidente. Ji-won age rapidamente e o segura antes que ele caia no chão. Nesse momento, o pai de Ji-won chega e os vê próximos, o que o deixa ainda mais irritado. Ele dá um tapa no rosto de Ji-won, que, apesar de manter a calma, vê seu pai perder completamente o controle. O homem critica Ji-won por permitir que rumores ridículos sobre ele estar namorando Yoon se espalhem, culpando-o por se associar com pessoas abaixo de seu nível. Ji-won segue seu pai até o carro e o ouve fazer ameaças caso continue se envolvendo com aquelas pessoas. Ele rapidamente junta as peças e percebe que Ji-hye pode estar por trás de tudo isso. Ao chegar na escola, ele a encontra segurando o celular de Yoon e lhe dá duas opções: ou ela se explica, ou ele tirará suas próprias conclusões. Ji-hye implora para que ele finja que não viu nada e promete devolver o celular para Yoon. Ji-won diz que Yoon sempre gostou dela e a considerava uma verdadeira amiga. Então pergunta por que Ji-hye está tentando machucá-la. Ji-hye revela que fez isso por ele, porque gosta dele. Ela prefere que ele fique bravo, que grite com ela, contanto que a esteja olhando. Mas, toda vez que se encontram, ele só fala e pensa em Yoon. Ji-hye continua dizendo que não é ela quem está machucando Yoon, mas sim ele. Desde que voltou, mais bonito, rico e com status elevado, tem sido como veneno para Yoon, e ele é o único que não percebe isso. No caminho para casa, Ji-won para em frente às flores, agora murchas, sinalizando o fim da aposta de namoro. Na manhã seguinte, Yoon também olha para as flores com tristeza. Ji-hye a encontra e admite que não entende completamente o que está acontecendo com essa aposta, mas percebe que Yoon está sofrendo. Ela diz que o melhor seria acabar com isso e se afastar de Ji-won, que está apenas manipulando e machucando-a. Yoon responde que sabe disso. Sabe que ele está machucando-a e brincando com seus sentimentos, mas não consegue e não quer afastá-lo. Ji-hye pergunta por quê, e Yoon explica que, um dia, Ji-won lhe disse que só precisava dela para ser feliz. Com um sorriso sincero no rosto, naquele dia, ela se sentiu no topo do mundo. Afinal, ela tinha apenas 18 anos e ele era só que Ji-won. Como poderia não se apaixonar por ele? Ji-won a deixou naquela época, e Yoon sabe que ele partirá novamente em breve. Mas, mais uma vez, ela se apaixonou por ele. Ela sabe que o fim está próximo. As flores murcharam, e ele a deixará de forma cruel, como prometeu. Yoon volta para casa chorando e verifica seu laptop, onde o backup do celular foi concluído. Ao olhar as pastas, nota mais de 50 mensagens marcadas como spam. Desde que Ji-hye bloqueou o novo número de Ji-won naquela época, todas as mensagens que ele enviou ficaram filtradas nessa pasta. As mensagens falam sobre sua rotina, mas também expressam quanto ele ainda ama e sente sua falta. Dominada pela emoção, Yoon corre para encontrá-lo, mas não o encontra em seu escritório. Enquanto isso, Ji-hye chora dentro do carro, segurando uma foto antiga, finalmente percebendo que Ji-won nunca será dela. Ji-won visita o avô de Yoon e, após ser repreendido por brincar de forma cruel com os sentimentos de Yoon, ele se levanta e diz que precisa dizer algo. Enquanto Yoon reflete sobre por que Ji-won pode estar com raiva, acreditando que ele se sente abandonado, encontra seu celular no chão da sala dos professores. Ao mesmo tempo, Ji-won encontra algo também, uma carta escrita pela Yoon adolescente, repleta de amargura. Na carta, ela o amaldiçoa e deseja que ele tenha uma vida miserável e solitária, sem amigos. Mas, ao mesmo tempo, admite que a raiva nunca irá embora, porque sente muito a falta dele. Mesmo que ele carregue toda a desgraça do mundo, ela espera que um dia ele volte para ela. Ji-won encontra Yoon sob as flores, agora murchas, e diz que a aposta de namoro era apenas até que as flores murchassem, então deveriam encerrar isso agora. No entanto, ele propõe algo diferente, que esqueçam a aposta e comecem a namorar de verdade. Sem qualquer reação à proposta, Yoon apenas encara Ji-won em descrença, enquanto ele diz que não suportaria ficar tanto tempo sem vê-la novamente. Ele acrescenta que não importa mais se ela o deixou no passado ou se todos são contra o relacionamento deles desde que ela sinta o mesmo, eles nunca mais se separarão. Ela o abraça, chorando de felicidade e alívio, e o agradece por ter voltado para ela.
Para evitar maiores problemas na casa onde Yoon e seu avô vivem, Ji-won decide se mudar para um apartamento. Mas isso não é um problema, pois, mesmo não vivendo mais sob o mesmo teto, eles se encontram todas as noites, com Yoon usando a desculpa de sair para correr, permitindo que aproveitem o relacionamento secretamente, como faziam na adolescência. Mesmo depois da mudança, o pai de Ji-won continua suspeitando que seu filho está escondendo algo. Cansado disso, Ji-won diz que não permitirá que seu pai interfira em sua vida, chegando a ameaçar cortar laços familiares, se necessário. Ainda estressado, ele volta para casa, mas imediatamente se anima ao ver sua namorada dormindo em seu sofá, esperando por ele. Enquanto isso, a professora Manga há muito tempo percebeu seus sentimentos pelo enfermeiro da escola, Sr. Hong. Uma noite, ela finalmente reúne coragem para convidá-lo para jantar, mas é interrompida por uma mulher que parece ser alguém importante para Hong. Ele acaba convidando a mulher para uma conversa particular. Durante uma festa da equipe escolar patrocinada por Ji-won, onde todos parecem felizes, Ji-hye é a única que não está aproveitando. Ela decide caminhar na praia. Enquanto isso, uma revelação importante surge sobre a rivalidade entre as famílias. Kyung-han, que foi criado pelo avô de Yoon e sempre foi considerado um filho para ele, está secretamente trabalhando para o pai de Ji-won, ajudando nos bastidores com o projeto de construção do campo de golfe. Caminhando tristemente na praia, Ji-hye quase cai por causa de uma onda, mas é segurada por Ji-won. Depois de perder um sapato para a água, Ji-won a cobre com seu casaco e lhe dá seus próprios sapatos para que ela não fique descalça. Ji-hye lembra que foi esse tipo de gentileza dele que a fez se apaixonar, mas quando percebeu isso, já era tarde demais, pois ele só tinha olhos para Yoon. Ela admite que sempre gostou genuinamente de Yoon, mas também a odiava por ser tão diferente. Yoon nunca viu a verdadeira natureza de Ji-hye, sempre acreditando e confiando nela como uma amiga verdadeira. É por isso que Ji-hye a ama, mas também a odeia, por ser uma pessoa muito melhor do que ela. Ji-hye tenta revelar tudo o que fez contra eles no passado, mas Ji-won a interrompe, dizendo que não é a ele que ela deve confessar e pedir desculpas, mas sim a Yoon. Ela promete contar tudo assim que estiver pronta e jura se tornar uma amiga de verdade para Yoon. Yoon aguarda ansiosamente uma ligação de Ji-won pedindo para se encontrarem, mas, em vez disso, ele joga 3 pequenas pedras na janela do quarto dela, assim como fazia quando eram adolescentes para que pudessem sair escondidos e aproveitar a emoção de seu relacionamento secreto. Voltando da praia, Ji-hye vê os dois entrando no quarto de Ji-won. Enquanto o casal aproveita o tempo juntos depois de apenas algumas horas separados, o pai de Ji-won chega ao hotel à procura do filho.